Opa, fala galera, então eu tô trazendo aqui nesse vídeo finalmente um unboxing e uma review, por assim dizer, né, do Fio Cassette, o DAC amplificador da Fio. Eu mencionei ele no vídeo do Cuba Disco, né, no segundo vídeo do Cuba Disco, que eu falo sobre as almofadas e tal, o estado dele, como é que ele tava, e eu mostrei rapidamente o Fio Cassette, né, e algumas pessoas tiveram, né, alguma dúvida ali se era necessário ou não, e vamos falar sobre isso aqui no vídeo. Eu já adianto pra vocês um spoiler, vou sabotar meu vídeo aqui logo no início, que não é necessário, tá? Mas tem vários benefícios e por enquanto vamos nos atentar aqui ao unboxing. A apresentação é muito boa dele, né? Como vocês viram anteriormente ali, ele veio muito bem protegido. Eu vou deixar o link da loja que eu peguei aqui no AliExpress. Apesar de que eu não acho que compense muito hoje em 2024 você comprar esse tipo de produto lá. Não tem muito também alternativa, né? Você vai ter que comprar lá, é o lugar mais em conta, levando em consideração parcelamento, etc e tal. Mas duplicou de valor, né, depois do remessa conforme. Aqui no unboxing é basicamente isso que vem. A caixa com ele, bem protegido, o manual. Você vai ver que ele tem um acabamento bem bacana. O corpo dele, se não me engano, é todo de alumínio, ou quase todo, né, ele é bem pesadinho e tal. Vem ali as entradas, bem protegidas, tem as saídas ali na frente. É basicamente isso, tá? A gente vai se atentar mais sobre as especificações dele mais adiante. E nessa caixinha, nós temos a fonte, a tomada e o adaptador de P10 para P2. Essa tomada que vem, ela não é a tomada no padrão europeu nem brasileiro, acho que é australiano, se não me falha a memória. Então não deu para usar ela, foi um ponto negativo, mas bem pequeno. Eu tive que pegar uma que eu tinha nessa mesma entrada, aquela entrada de 3 pinos que vai na fonte. Então eu só tive que trocar o cabo que vai da fonte para tomada. Fora isso, é de boa. Assim, né, o cabo USB também, né, vem junto ali para você ligar ele no seu PC. Bom, e agora vamos para o fio cassete em uso de fato. Bom, para que você iria comprar um DAC amplificador desses, tá? Bom, primeiro, o que isso aqui faz? É um DAC e um amplificador. Você vai encontrar comumente vendendo os dois separados. Um aparelho que é só o DAC e um aparelho que é só o amplificador. Então, por exemplo, aqui no caso do PC, essa placa de vídeo. Essa placa-mãe que eu tenho aqui é uma placa-mãe boa, muito boa, que é uma Aorus Elite X570. Então ela tem uma parte, eu não sei se vou conseguir mostrar porque tá bem no canto, ali lá no fundo, tá? À esquerda. Lá no fundo à esquerda tem uma coisa meio vermelhinho, ali é o circuito de áudio dessa placa-mãe. E esse circuito de áudio ali, ele é um pouquinho dedicado, né, se comparado a algumas outras placas. Ele tem uns filtros ali e tal para minimizar ruído, mas o lance é o seguinte, você tem o áudio digital, né? Você tem a música, etc, o arquivo pode estar no Spotify, tá tudo digital. Para tocar na sua caixa de som, no seu fone de ouvido, ele vai ter que ser primeiro convertido para analógico. E para ele ser convertido para analógico, ele vai ter que chegar num chip chamado DAC. Ou seja, esse chip vai pegar esse sinal digital, converter para sinal analógico. Por que sinal analógico? Porque qualquer caixa de som, qualquer fone, qualquer transdutor, né, aquela parada que mexe e faz som, precisa de um sinal analógico. Então ele vai ter que converter obrigatoriamente. E essa conversão acontece ali naquela parte que eu mostrei, ali mais ou menos, né, no circuito de áudio. E ele converte e tal, e tem DACs que fazem isso melhor ou pior do que outros. Esse aqui é um aparelho dedicado, obviamente ele vai fazer melhor do que aquele. Mas quer dizer que aquele dali é ruim? Não. Quer dizer que o seu é ruim também? Não. Mas você vai ter uma qualidade um pouco melhor. Só que aí o outro ponto é o seguinte, ele converteu para analógico. Ele vai direto para a saída de som ali atrás? Não. Ele vai ter que receber uma amplificação, né? Então ele tem um amplificadorzinho ali, pelo menos tem para caixa de som ali também na saída e para fone. Então ele vai ter também esse componente que tem aqui que é o amplificador. O amplificador dessa minha placa especificamente não é ruim, tá? É um amplificador até bem capaz. Eu já testei essa caixa de som. Vai ter vídeo também sobre ela, tá? MR7 da Edifier. Liguei ela direto ali e fica muito bom também. Mas existem computadores com saídas bem ruinzinhas. Notebook, por exemplo, dificilmente vai ter uma saída boa. E é aquilo, né? O computador é uma caixa de ruído. Então tem a placa de vídeo ali em altas frequências, o processador. Você tem a fonte, você tem um monte de coisa que vai interferir no sinal analógico. O sinal analógico, ele sofre interferência muito fácil. Então você precisa ter um circuito ali muito bem protegido, blindado. E como eu disse, essa placa-mãe até tem uma saída boa. Eu já usei o disco direto nela, já usei essas caixas de som direto nela. Mas, ainda assim, esse aparelho dedicado, poxa, óbvio, né? Um aparelho feito só para isso, ele vai ter um som melhor. Mas muito melhor?
eu posso ao mesmo tempo falar que ele tem um som melhor, mas ao mesmo tempo não muito melhor. Poxa, cara, tu tá falando, não tá dizendo nada. Porque o problema desses aparelhos de áudio, gente, é que vocês têm que testar por conta própria. Infelizmente, assim como monitores, etc, né, que por mais que vocês assistam vídeos, nada supera a experiência pessoal. O ponto é, melhora, mas não é uma melhora de outro mundo. O que vai mudar de fato mesmo é a sua caixa de som, o seu fone. Se você puder comprar um fone melhor, você vai ter um resultado melhor. Se você tem esse fone, por exemplo, né, o disco, usa ali no PC e depois você usa aqui, você tem um ganho? Sim, tem um ganho? Sim, tá? Tem gente que fala que não tem. Tem. Mas talvez não valha a pena o investimento. Então, por que diabos eu tenho um aparelho desse? Porque eu comprei ele antes das caixas, né? Eu comprei ele também com o objetivo de interligar muitos aparelhos de som. Vocês veem que ele tem várias entradas aqui. Ele é prático, além de ter todo esse lance, né, do áudio melhor, ter uma amplificação muito mais potente, praticamente não distorce, né? Ele tem o selo da THX, mas se bem que isso não quer dizer muita coisa. Ele tem esse botãozinho de ganho e tal, ele troca aqui, ele é bem prático, né? Ele troca as entradas rápido. Como eu disse, eu peguei ele muito mais pela praticidade, pelas funcionalidades. E por que eu peguei com essas entradas? Eu tinha cogitado em pegar um da Topping, que também é 2 em 1, tinha saída analógica, né, para caixa de som, mas ele não tinha entrada. E esse aparelho tem entrada. Ou seja, além de você usar as entradas digitais, né, além de você ter essas entradas, converter pelo DAC, ser amplificado, sair por aqui, né, pela frente, você pode usar só a função de amplificação dele. Ou seja, você conecta aqui um cabo, 2 cabos, né? No caso um áudio estéreo como entrada. Esse tipo de sinal é analógico, vai entrar aqui e você vai poder amplificar e jogar para frente, né? Para os fones de ouvido ou para a caixa de som. E o da Topping não tinha isso, né? Apesar do da Topping ter algumas coisinhas a mais do que esse, não tinha isso, estava quase o mesmo valor, eu achei melhor. E o lance, né? Todo o lance aqui é essa minha bagunça, né, de videogames aqui. Exemplo, o PlayStation 2... não vou conseguir mostrar ali atrás, mas ele tem uma saída de áudio digital. No caso, ele tem essa saída para conectar aqui. O Xbox clássico também. O Play 3 também. O Nintendo Wii já não tem. O Nintendo Wii, ele tem só saída analógica. E aí essas entradas aqui analógicas seriam para esses consoles que não tem saída de áudio digital. Eu consegui dessa forma, com esse aparelho, interligar todos esses bichinhos aqui no único fone de ouvido, numa única caixa de som, etc. Fora também que eu posso ligar o PC, fica mais tempo em uso no PC, óbvio. O coaxial eu não tenho nada para utilizar aqui, né? Mas enfim, né? Mas é uma porta a mais. E o Bluetooth, né? Se eu quiser usar o meu celular aqui, como eu já usei algumas vezes, fica também bem prático, tá? Ele tem LDAC, tá? Que é o codec de maior qualidade de transferência de áudio via Bluetooth. Ele não vai transferir, tá? Ele não vai transferir o áudio via Bluetooth, ele só vai receber e vai transferir esse áudio, né, convertido, né, para analógico, obviamente, para os fones de ouvido e para a caixa de som aqui atrás. Outro ponto referente à praticidade dele é isso aqui, né? Como eu disse, nem todos você encontra com essas chavinhas aqui seletoras. Alguns deles você tem controle remoto, tem uma telinha. Isso é até bacana, você pode usar de longe. Esse é um ponto negativo dele, ele não tem controle remoto, você vai ter que mexer no dedo. Mas se você quer fazer uma troca rápida, se você usa isso principalmente no PC, como é o meu caso, né? Eu fico aqui sentado, eu simplesmente vou e troco aqui. Pum, troquei. E esses outros modelos com controle remoto você tem que pegar, ir no menu, e não sei o que, papapá e pum, trocou. Pode parecer uma bobeira, mas no dia a dia isso aqui faz diferença sim. Botão de entrada, então ele vai alternar as entradas, né? Você vai apertar, ele vai alternar. Basicamente é isso. E essa chavinha aqui é de ganho no fone de ouvido. Se bem que, eu, sinceramente, eu uso só no baixo, ele aumenta um pouquinho o ganho, mas não tem muito porquê. Bom, é basicamente isso, tá? Eu vou agora mostrar para vocês ele conectado ali e colocar uma música do YouTube sem direitos autorais para tentar mostrar como ele funciona na prática. Bom, vamos lá. Luz azul. O que a luz azul quer dizer? Que ele está recebendo... No caso, ele não está recebendo nada, tá? Mas normalmente a luz azul é que ele está recebendo um sinal de áudio de até 48 kHz. Né? Tá na entrada USB, mudou para verde. Por que mudou para verde? Porque a saída de áudio do meu PC está acima de 48 kHz, e aí ele muda a cor também. Ele aguenta DSD também, que é um formato de arquivos de altíssima resolução, mas eu ainda não cheguei a testar isso porque é bem complicado, tem que ter players específicos e etc. Bom, então vamos colocar uma música aqui.
Ah, outra coisa, né? Quase que eu esqueci de falar. Esse amplificador que tem, ele não consegue empurrar caixas de som passivas. Ou seja, caixas que não têm amplificação interna. Caixas que não têm tomada, que não ligam em nada. Então ele precisa, só vai funcionar basicamente, se for ligado numa caixa de som ativa. Ou seja, uma caixa com amplificação, uma caixa que liga na tomada. Então ela tem um próprio controle de volume, apesar de que, fica para outro vídeo, não vale a pena usar isso aqui no volume máximo. Enfim. E aí ele passa a funcionar como um pré-amplificador. Né? Então eu consigo controlar o volume e tal, mas o pesado mesmo fica com a caixa de som. Bom, então aqui, gente, eu liguei aqui o PS2, tá? Ele tá conectado, não está conectado, né? Deixa eu conectar para vocês verem. Ele vai conectar via Toslink aqui. Tá, então conectou. Então, ó, vou mostrar para vocês a troca como é. Vou dar o play aqui na música no PC, tá? Ó, tá no PC, né, na USB. E aí a gente troca aqui, ó. Ótico. Trocou, piscou o RGB, trocou. Azul, né, o PS2 só manda até 42 kHz. E ó. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Então assim, isso aqui pra mim é muito prático. Eu posso usar essas outras entradas, né? Aqui a Bluetooth vai ficar complicado de mostrar para vocês, já que eu estou gravando pelo celular, né? E coaxial eu não tenho. E entrada de linha é a entrada analógica, que eu também não vou conseguir usar, porque o cabo que eu usava ali no Nintendo Wii, né? Eu estou usando para ligar na caixa de som. Então eu estou esperando um outro chegar para poder, né, usar ali no lugar. Mas é isso, tá? Aqui pro fone, né? Eu fiquei ali de mostrar para vocês, eu esqueci. Então, ó, pluguei aqui o fone. É uma entrada P10, né? Ele vem com adaptadorzinho para P2. Você coloca ali e liga um fone comum, um in-ear, qualquer coisa do tipo. Esse cabo aqui é um cabo que eu fiz, tá? Mas isso aqui não é problema, tá? Ele já vem com adaptador. Essa saída aqui é uma saída balanceada, tá? O que é uma saída balanceada? É uma saída que é completamente diferente dessas que você vê por aí, tá? É um conector diferente, tem vários conectores balanceados. Esse aqui é um deles, é o Pentacom. E ele basicamente, ao invés de usar, por exemplo, 2 canais de áudio que tem aqui, né? Então aqui é uma saída estéreo. Dentro do fio você vai ter um aterramento, né? Um aterramento e 2 sinais, 2 cabos de sinais, um para a esquerda e um para a direita. Aqui você vai ter um aterramento e 2 sinais para a esquerda e 2 para a direita. Por quê? Porque ele faz um esquema de anulação com sinal e ele meio que consegue cortar o ruído por completo sem precisar ter uma blindagem como esse cabo aqui tem, uma blindagem dedicada. Então você consegue ter uma saída de som sem ruído, né? E muito mais potente, sem precisar ter, sei lá, essa robustez aqui que esse cabo tem. Enfim, isso aqui é mais voltado para fones que são difíceis de serem empurrados, mas você pode usar também, né, se quiser, num fone como esse, que é um fone fácil de você tocar, né, que é o Disco 2. Você pode usar sim. Eu até tenho um cabo que eu comprei, mas isso fica para outro vídeo, tá? E as duas saídas são simultâneas, tá? Então você pode plugar 2 fones aqui e ouvir. O único problema é que essa saída é mais potente do que essa. Então se você tem 2 fones iguais, coloca o volume aqui, aqui vai ficar super alto e aqui vai ficar mais baixo. Então vai ficar complicado de você controlar o volume das duas, né? De você ter o mesmo nível de volume nas duas saídas. Enfim, né? Vamos trocar aqui, ó. Eu vou apertando e ele vai alternando as entradas. Soltei, ó, piscou, trocou de fato. Ele troca de fato quando ele pisca ali o RGB. Vou trocar aqui pro disco. Trocou. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, tá? Beleza? Dá pra ouvir sim. Eu tô ouvindo daqui. E aqui, ó, troco de volta pro pré.
passa a mandar para a caixa de som. Então olha só, aqui eu tenho controle de volume no pré. Se eu jogar para o LO, vai ficar bem alto, tá? Então quando eu jogo para cá, eu perco o controle de volume dele e o controle de volume fica totalmente dependente do amplificador ao qual ele está conectado. No caso, o amplificador dessa caixa de som. Eu não gosto de usar assim. Tá, eu não gosto de usar assim, por quê? Porque o controle de volume dessa caixa de som, tá? O controle de volume dele é muito bom, tá? É bem detalhado. Mas o dessa caixa de som eu não gosto, porque é em cliques. Então você tem volume 1, 2, 3, 4. Então eu não gosto. Às vezes você quer chegar num volume que aqui você não consegue. Aqui eu consigo ter um controle melhor, tá? Mas cuidado quando você for trocar, caso você pegue esse modelo aqui, você for trocar do fone para a caixa de som. Se você der um porradão, tu vai jogar aqui pro LO e vai pro volume máximo ali para a caixa. Pode tomar um susto, tá? Mas basicamente é isso. Né, que as entradas, como eu falei, eu não vou conseguir demonstrar o Bluetooth, porque eu estou filmando pelo próprio celular, eu não tenho nada além dele para se conectar aqui. Mas é basicamente isso, entrada de linha, né, entrada analógica, que ele vai sofrer só amplificação, não vai ter nenhuma conversão pelo DAC, porque ele já está convertido, e o resto é tudo digital e tal, né? Então assim, gente, é basicamente isso que eu tenho para falar sobre ele, né? Números, eu não vou entrar muito em detalhe, porque vocês podem simplesmente digitar o modelo dele no Google, que vai estar tudo lá. Então fazer um vídeo só para falar o que já está lá é meio, sei lá, eu acho perda de tempo. Então eu achei melhor compartilhar com vocês a minha experiência de uso, o meu uso com ele, né, qual que é. E enfim, é isso, tá, gente? É um item que, apesar de caro, hoje ficou mais caro, né, infelizmente, para quem é brasileiro, porque agora você tem que pagar cerca de 90 e poucos % de taxa, ou seja, você compra 2 e leva 1. Mas é isso, né, gente? Não tem muito para onde correr, a gente não fabrica esse tipo de coisa, ninguém reclama quando fazem, quando reclama também, enfim, né? Não é o assunto do vídeo. Mas é um item que, apesar de caro, ele, cara, é muito útil, né? Como eu disse, eu não uso só no PC, então eu tenho meu PC conectado, eu tenho um monte de console conectado, eu posso ter outras coisas, eu tenho, né, a entrada de linha, eu tenho Bluetooth, eu tenho aqui na frente troca rápida para fone e caixa de som, saída balanceada, saída normal, single-ended, ele é bonito pra caramba, tá? É robusto, então assim, cara, é um item que eu queria muito ter, consegui, antes do Remessa Conforme, graças a Deus, e é uma parada que vai durar muito, né? Por quê? Porque é estéreo. Aí você fala, poxa, mas tem o áudio 5.1, o áudio 7.1, por que diabos eu vou focar em estéreo, que são só 2 canais de áudio? Porque, cara, o ouvido humano são 2 canais de áudio. Então esse é o tipo de coisa que é usado, quer dizer, não esse aparelho, tá? Mas o áudio estéreo é usado há décadas e vai continuar sendo usado por mais décadas, não sei quantas, mas eu acho muito difícil abandonar esse formato, porque ele é muito simples e é análogo ao ouvido humano, né? Então, cara, por mais que você tenha revoluções aí em áudio 3D, etc, e áudio espacial, não sei o que, você vai continuar usando o áudio estéreo, né? Então é isso, gente, é um aparelho que vai render muito. Recomendo, se você pode comprar, se você não pode, também não vai fazer nenhuma falta na sua vida, tá? Você vai continuar conseguindo usar sua caixa de som, seu fone de ouvido, mas se você conseguir um DAC e um amplificador, ou um ou outro, né, separado, vale a pena. Então é isso, gente. Valeu, falou e até o próximo vídeo.